Oi, gente, tudo bem? Obrigado por cada inscrito em meu canal. Eu tenho louvado a Deus pelas pessoas que se inscrevem no meu canal e também por aqueles que visitam o meu canal, porque eu não vou abençoar só as pessoas que são inscritas, porque existem pessoas que dão uma olhada, passa pelo canal, assiste e não é inscrito, né? Mas eu quero abençoar você também que vê o conteúdo que está disponível no meu canal. E com certeza, esses conteúdos de vídeos e áudios, tudo que tem aí no meu canal, serve com certeza para abençoar de alguma forma a sua vida. Sempre vai existir uma reflexão ou um comentário que vai abençoar, que vai se encaixar naquilo que você de repente possa estar precisando. Isso aí vai te ajudar, tá? Temos muita coisa boa, temos conteúdo de autoajuda aí, que eu fiz neste mesmo ano de 2020. Enfim, temos conteúdos variados aí no canal. É só você dar uma olhadinha aí que vai ser bom. Outra coisa que eu devia ter falado antes é que o comentário, toda pessoa que faz comentário aqui, logicamente ele está disponível para responder o que você perguntar, tá? Alguma opinião tua sobre aquele comentário, não só do convidado, mas os meus comentários também, você pode estar fazendo questionamento ou perguntas a mim sobre esse comentário, porque o canal ele está aberto para isso daí, tá? Porque não é gerar um debate, é você fazer perguntas, você também pode colocar a sua posição, você é livre para poder expressar o que você pensa sobre aquele comentário, tá? Eu não quero estar aqui formando a minha opinião só, tá? Você está livre para fazer o comentário aí na parte baixa do vídeo, tá? Quando é comentário, um vídeo que é postado por um convidado, este convidado vai te responder, tá bom? Não é o dono do canal que vai te responder, e sim a pessoa que teceu o comentário. Aí você vai fazer a sua réplica, a sua pergunta, todo o questionamento que você tem, você vai fazer porque eles estarão disponíveis para estar te respondendo. Porém, a reflexão não, porque a reflexão ela deixa uma interrogação, é uma pergunta, tá? E é você que vai ter a sua opinião. E essa sua opinião sobre a reflexão é algo oculto, que você é que vai pensar no que você vai decidir. Daí você vai ver o que é melhor para você. E nesse tempo agora, eu tirei para estar colocando algumas pessoas que são meus parentes para trazer a palavra, para trazer o comentário. Uns trazem comentário, outros trazem reflexão. É aquilo que Deus coloca no coração de cada um. O vídeo anterior foi a minha cunhada Cléia. Esse vídeo da agora, tá? Esse comentário que vai ser feito no dia de hoje vai ser pelo meu irmão primogênito, né? O Al Mendes, tá? Eu tenho muito prazer de estar apresentando o meu irmão aqui, tá? Para estar trazendo esse conteúdo, esse comentário que ele vai fazer, e eu tenho certeza que esse comentário vai te beneficiar, vai trazer benefício de alguma forma para você que já é servo de Deus,
para você que está procurando ser servo de Deus, para você que só mesmo por um contentamento quer estar assistindo, seja lá da forma que você venha assistir esse vídeo, que você possa ser abençoado por este conteúdo aí. Porque os convidados que eu trago aqui, todos, para mim, são muito abençoadores. E hoje, como eu já falei, temos o meu irmão Al Mendes, tá? Ele é um servo de Deus, abençoado, trabalha na obra do Senhor, sabe? Assim, eu tenho muito orgulho do meu irmão, tá? Pelo seu esmero, pelo seu trabalho, a maneira como ele se dispõe para trabalhar para o nosso Deus. E fica com ele, que ele vai trazer uma palavra abençoadora para nossas vidas no dia de hoje. Estou aqui nesse canal do meu irmão que me fez o convite para poder falar e eu aceitei o desafio. E eu queria começar nesta oportunidade e estar fazendo 3 perguntas para você que está me ouvindo neste momento. A primeira pergunta é o que nós estamos fazendo aqui? Há várias especulações sobre esta pergunta. Algumas pessoas acreditam na evolução, outros acreditam na criação, porém eu fico com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, da qual eu acredito que é a palavra de Deus. Há até alguns teólogos que comentam que ela contém a palavra de Deus. Eu não sou teólogo, mas sou estudante da palavra de Deus. E a Bíblia não contém, ela é a palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse. E eu acredito nesta Bíblia, que ela é a palavra de um Deus vivo, um Deus verdadeiro, Deus de Abraão, o Deus de Jacó, Isaac, um Deus de tantos outros mais homens, pais na fé, falado, historiado, e que da qual nós também acreditamos nele, no Senhor dos Exércitos. E eu acredito porque a Bíblia diz lá em Gênesis, capítulo 1, no verso 26, que Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então, na verdade, Deus fez a cada um de nós a sua imagem e a sua semelhança. E queria pensar um pouquinho nesse texto da seguinte forma: não tem outro meio que da qual me convença de que eu não sou criado por Deus e que você também é criado por Deus. Toda a Bíblia diz que você é criado por Deus. No verso de número 27, diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Eu já vi uma interrogação, e você também pode ter ouvido alguém falar isto. Ora, se Deus criou o homem, por que deixou o homem por último? Ora, é só você pensar na Bíblia, nos manuscritos toda a Bíblia, em que na verdade Deus não pensou no homem por último. Deus pensou no homem em primeiro lugar. Só que Deus não poderia trazer o homem e colocar o homem conforme diz em Gênesis 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era vazia e o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. Deus ia colocar você e eu aonde?
Vamos parar aqui e analisar. Uma jovem e um jovem se casam e eles planejam ter um filho. Passa o tempo, não vem. De repente ela fica grávida. Então eles começam a se preocupar em preparar um berço, preparar um enxoval, onde passará o tempo com o seu filho, na sua criação. Então a mãe e o pai começam a discutir cores de roupa, cor de sapato, cor de lençolzinho, cor do quarto, cor do berço. Mas pela tecnologia, hoje já pode saber se é homem ou mulher que vai nascer. De acordo com o sexo, então são preparados o berço. Aí eu faço uma pergunta: quem veio primeiro? Foi o filho ou foi o berço ou o enxoval, como você queira pensar? Ele preparou o enxoval porque ele sabia que a criança já estava sendo gerado. Assim aconteceu conosco. Deus já havia nos gerado no seu pensamento, só que Ele preparou o berço para receber, que foi o Jardim do Éden. Então eu creio na Bíblia como eu vim de Deus. A primeira pergunta que eu fiz, de onde você veio? Meu pensamento, o meu intelecto direciona para a palavra de Deus, que o homem veio de Deus. Eu vim de Deus, você veio de Deus, porque em Gênesis, conforme eu li há pouco agora, Deus me criou. Todos são criaturas de Deus. Aliás, todas as coisas que existem no mundo, aquilo que são móvel e imóvel, é criado por Deus. Logicamente que nós, o ser humano, o homem, fomos criados como a coroa da criação de Deus, como um ser pensante, como um ser inteligente, como um ser que tem um intelecto para analisar as coisas, como eu e você analisamos, uns mais e outros menos, mas todo tem um QI de inteligência. E a minha inteligência é voltada para pensar nas coisas de Deus, que eu vim de Deus, fui criado por Deus. A segunda pergunta que eu queria colocar para vocês: o que vocês estão fazendo aqui? Eu não discuto ponto de vista dos outros. Anteriormente eu falei que eu cria de que eu vim de Deus. Outros creem na evolução, mas eu creio que eu vim de Deus. E também creio que eu, como criatura de Deus, fui criado por Deus como um troféu, para que eu pudesse tomar conta daquilo que Deus designou para que eu pudesse dar conta depois, como mordomo. Como Ele é o meu Criador, eu sou a sua criação, eu tenho que dar conta a Ele. E nesta conta me inclui a que eu sirva a esse Deus que me criou. Eu adoro esse Deus que me criou. Eu louvo por este Deus ter me criado. E por isso eu estou aqui, para servir, honrar e dignificar aquele que me criou, que é meu Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso. Primeiro eu fiz a pergunta de onde você veio. Eu responderia: eu vim de Deus. Meu ponto de vista é afirmado na Bíblia. A Bíblia diz que eu fui criado por Ele. Segundo, o que você está fazendo aqui? Meu ponto de vista continua sendo bíblico. Eu vim para exaltar o nome de Deus. Eu vim para servir a Deus. Eu vim para fazer a vontade de Deus. Eu vim para andar no centro da vontade de Deus. Muito embora reconheço que muitas vezes eu tropeço, porque eu sou um ser pecador. Sou um ser que
me arrependi dos meus pecados, ao ter o conhecimento, Jesus Cristo é o meu Senhor, mas eu continuo ainda com minhas falhas. E a última pergunta minha é: para onde você vai? Para onde você vai? Na verdade, muitas pessoas têm dúvida de onde ele veio, o que ele está fazendo aqui e para onde vai. Há pessoas que dizem que não existe inferno. Há pessoas que dizem que o céu é para todo mundo. Há pessoas que acreditam que morreu, acabou-se, como um animal irracional, mas nós temos raciocínio, nós temos que pensar que alguém nos criou, alguém dirige a história e nós vamos prestar conta a esse alguém. A Bíblia diz lá em Eclesiastes que nós saímos do pó e do pó tornaremos, mas o nosso espírito voltará a Ele que nos deu. E quando nós entramos no livro de Apocalipse, nós encontramos texto da qual nos chama a responsabilidade, principalmente daqueles que reconheceram um dia que Jesus Cristo é o Senhor e Deus é nosso Pai, o nosso Criador. Lá em João, capítulo 1, verso 11, 12, diz assim: veio para que era seus, e os seus não receberam. Sabe por quê? Jesus nasceu lá na Judéia, em Jerusalém. Jesus veio primeiro para os judeus. Na verdade, biblicamente, ele veio primeiro para os judeus. Levantou-se para os judeus. Mas a Bíblia diz que os judeus não o receberam, levaram ele à cruz do Calvário. Levou ele à cruz do Calvário para a remissão do meu pecado, do seu pecado, do pecado do mundo inteiro. Por isso que João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, todos aqui é pessoa. Este mundo que está falando aqui não é um mundo geográfico, é um mundo humano. Porque Deus amou o mundo, Deus não amou, logicamente que Ele criou a árvore, criou o animal, mas Deus não está preocupado com o animal, Deus não está preocupado com a árvore, com as relvas, Deus está preocupado com isso. Deus está preocupado no mundo aqui que Ele fala, é no ser humano. A vida, o espírito, o fôlego de vida que Ele deu, Ele tem em sua mente, Deus tem na sua mente de que esse espírito que Ele nos deu para que nós gerenciássemos Ele, volte novamente a Ele, sendo que a terra da qual nós fomos criados como corpo, carne, física, volta para o pó, mas nosso espírito vai voltar ele a prestar conta. Apocalipse, capítulo de número 21, verso 8, eu vou parafraseando aqui o texto, porque diz assim: mas quantos aos homicidas, aos fornicários, aos idólatras, aos mentirosos, esses estão separados para a segunda morte, morte não física, porque lá em Hebreus diz que está ordenado ao homem morrer somente uma vez, depois segue seu juízo. Ou seja, nós temos algo dentro de nós que é o nosso espírito. Às vezes até por força de expressão, mas é a sua alma. Mas animal tem alma também. Se você abrir o livro de Eclesiastes, você vai encontrar que o animal tem alma também. Mas nós estamos pensando aqui naquele fôlego de vida lá do Jardim do Éden que Deus colocou em Adão. Ele soprou, ele deu um fôlego de vida, uma alma, um espírito que vai prestar conta a Deus. Não é a alma se desvanece com o corpo, mas o espírito volta a Deus. Isso é muito teológico e é muito polêmico das pessoas pensar nisso, até porque eu defendo a tricotomia, eu acredito em corpo, alma e espírito. Mas a pessoa que não, mas isso não leva a lugar nenhum. Eu só sei que eu tenho um espírito que tem que prestar conta a Deus. Mas a Bíblia também diz assim, que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Entendendo eu isto, eu então resolvi a convidar a Jesus Cristo para tomar posse da minha vida, do meu coração, entrar no meu coração, limpar o meu coração, tirar todas as impurezas,
para que agora eu tornando conforme diz em Coríntios, diz assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Hoje eu sou uma nova criatura, porque eu procuro andar no centro da vontade de Deus. Então eu tenho um endereço. O endereço meu, quando eu fechar meus olhos aqui, como diz Paulo, a minha vitória está no dia que eu fechar os olhos para o mundo. Eu vou abrir meus olhos já diante de Deus. Eu não tenho no meu pensamento que eu vou para algum lugar, eu respeito quem pensa isso, isso é um ponto de vista, eu respeito, mas eu, cunhado na palavra de Deus, eu acredito quando eu fechar meus olhos para este mundo físico aqui, geográfico aqui, eu abrirei meus olhos na mansão celestial. Porque aí, ali, Deus vai dizer para mim assim, abra tuas mãos, e eu vou mostrar minhas mãos para Ele aberta, das coisas que eu fiz. Coríntios capítulo 15, versículo 58, diz um verso assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constante, sempre abundante na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não será vão no Senhor. Portanto, meus amados ouvintes que nos ouvem, tudo o que eu faço em nome de Jesus, para o Senhor. Porque se eu fizesse alguma coisa para alguém, eu estaria esperando troca de alguma coisa. Mas o que eu faço é pelo temor, pelo tremor e temor que eu tenho a Deus. Todas as vezes que eu uso a pregar na minha igreja, eu sempre digo que eu vou com muito temor e tremor, porque é a palavra de Deus que está sendo pregada. Porque se eu acrescentar ou diminuir qualquer coisa da palavra de Deus, eu estarei sendo cúmplice de alguma coisa que a Bíblia vai dizer que se eu aumentar alguma coisa, eu seria amaldiçoado. Então por isso nós temos que conhecer a palavra de Deus e saber que eu vim de Deus, porque eu fui criado de Deus. Saber que eu estou aqui para glorificar o nome de Deus e saber que o dia que eu fechar meus olhos aqui, eu voltarei novamente para o Senhor Deus e Pai Celestial, aquele que me criou. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa pensar nessas 3 perguntas: de onde você veio, o que você está fazendo aqui e para onde você vai. Eu tenho convicção que eu vim de Deus. Eu tenho convicção que eu estou aqui para servir a Deus, muito embora não com prepotência, mas dizendo que há muita fragilidade em mim, mas eu quero ser melhor, eu quero servir ao Senhor, mas isso que está aqui muitas vezes faz com que eu perca um pouco a graça, mas eu tenho pedido força a Deus para que Deus permita, eu sei que Ele permite, mas que Ele possa me dar força para continuar no centro da vontade de Deus, porque depois eu sei que eu voltarei para o Senhor. Que Deus possa abençoar você e você pense nessas 3 perguntas e nos comentários que eu fiz acerca dessas 3 perguntas. Que Deus possa estar conosco e até a próxima.